Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tranquilo? Pessoal, ontem eu iria gravar esse vídeo, né? Que eu vou fazer agora, sobre as minhas impressões em relação ao Danilo. Então cabe uma explicação aqui do porquê não entrou ontem no ar. Ontem meu dia foi muito corrido, tá? E quando eu fiquei finalmente livre para poder gravar o vídeo, já era muito tarde. E aí não valia a pena gravar, minha cabeça já estava muito cansada e decidi deixar para hoje. Mas estou aqui, vamos lá, vamos pagar essa promessa aí sobre as minhas impressões em relação ao caso Danilo. Galera, antes de mais nada, segue o canal, curte o vídeo ou dá o seu dislike se você não concorda com o que eu falo aqui. Tá? Ativa a notificação, o famoso sininho, né? Compartilha esse vídeo para ver se a gente consegue impactar mais botafoguenses. Pessoal, vamos lá. O que eu acho desse caso Danilo? Minha opinião, tanto com a postura do jogador, tá? Quanto a postura do Botafogo nessa história toda. Primeiro, vamos à postura do jogador e, obviamente, o seu empresário, né? Que está muito dentro desse processo, é óbvio. Então, o que acontece? Vamos recapitular um pouquinho. O Danilo ele já vinha sumindo dos jogos, né? Ele já não vinha mais sendo aquele cara presente, chamando o jogo, toda hora tabelando, aparecendo, enfim, já não era mais esse cara, né? Mas como ele é um cara muito bom de bola, acaba que às vezes o pouco que ele aparece sai algo produtivo, né? Um passe bom, um lançamento, uma visão de jogo diferenciada, ou até mesmo os gols que ele vinha fazendo aí com frequência, né? Então acabava que isso aí maquiava esse sumiço dele em campo, né? Já não era mais o mesmo Danilo, isso era óbvio. E aí culmina com o pedido dele para não jogar contra o Corinthians, né? Alegando que não tinha mais cabeça, não estava com a cabeça legal para atuar contra o Corinthians. Porra, meu irmão, e a gente é otário, né? É óbvio, se você juntar esse A com B, é óbvio que ele não tá mal de cabeça. A cabeça dele que não tá mais aqui, já há muito tempo, né? Com certeza já pensando em transferências. E se você for pensar na questão do 12º, 13º jogo, para ele poder atuar em equipes brasileiras, é óbvio que há um interesse dele atuar, muito provavelmente, entre Palmeiras e Flamengo. Mais até, acredito eu, no Palmeiras, né, que revelou ele. Mas há o interesse, e o Palmeiras aqui, muito provavelmente, junto com o empresário. Não à toa saiu aí a proposta de 34 milhões, né? Pelo Danilo. Então, obviamente, a cabeça dele já não estava mais no Botafogo há muito tempo, tá? Há muito tempo. E aí, pessoal, o que eu acho da postura dele, né? Desse pedido para não jogar, enfim. Eu acho patético, tá? Eu acho bizarro, acho falta de agradecimento, entendeu? Senhor Danilo, você estava esquecido no exterior, tá? Tava na sarjeta lá fora, ninguém mais lembrava de você, irmão. O Botafogo te traz, joga o holofote em você, na sua carreira, tá? Você, do Botafogo, começa a brilhar, aparecer pro futebol, entendeu? Óbvio que tem seus méritos, é óbvio que tem, mas o Botafogo proporciona esse cenário para você, né? E aí você começa a ser convocado e vai jogar uma Copa do Mundo, meu amigo. Uma Copa do Mundo, tá? Por mais que o Botafogo tenha interesse em vender você, tá? Por mais que o Botafogo precise de dinheiro, em agradecimento até, o senhor deveria fazer o quê? Não, eu vou jogar. Eu vou jogar sim, tá? Em agradecimento ao clube que me reprojetou pro futebol e me colocou numa Copa do Mundo, que não é pouca coisa. É o sonho de todo jogador brasileiro, né? É o ápice da carreira de um jogador brasileiro, jogar uma Copa do Mundo, ter a possibilidade de ser campeão do mundo, né? Então acho que você deveria jogar contra o Corinthians e principalmente esses dois jogos aí da Sul-Americana, tá? Que nem envolve questão de 13º, 12º jogo. Era o mínimo era você pedir, implorar para jogar os dois jogos da Sul-Americana. Mas beleza. Ele alegou isso aí, pediu para não jogar. E a notícia que se tem é que isso não caiu bem no elenco, né? Mas é óbvio, é óbvio. Galera, a classe de jogador de futebol é uma classe muito unida, né? Tanto para derrubar um técnico, para subir um técnico, elevar um técnico, entendeu? Para defender seus direitos, para tudo, para tudo. E esse jogo contra o Corinthians, ele tinha um elemento muito importante, que era o quê?
fazer com que o Barbosa saísse menos queimado do Botafogo, né? Era o jogo de despedida dele, tá? Tanto que você vê a forma como os jogadores reagiram pós-jogo em relação ao Barbosa, né? Então é óbvio que teve uma conversa interna e é óbvio também que era uma resposta em relação à atitude vergonhosa, humilhante frente à Chapecoense e ao protesto da Fúria, tá? Também era uma resposta em relação a isso que todos nós tínhamos dúvidas. Eu tinha dúvida se essa resposta seria positiva, se a gente iria para o buraco direto ou realmente ia ter uma resposta de entrega, virada de página, recomeço, vamos fazer jogar, tá? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, além de entregar uma boa atuação para a despedida do Barbosa perante a torcida, né? Tinha toda essa composição aí do protesto da Chapecoense. Então, com certeza, os jogadores estavam com muita vontade. E aí, uma peça fundamental no elenco, né? O melhor jogador do Botafogo, o melhor jogador do Brasil na atualidade, pede para não jogar. É óbvio que o elenco ia sentir uma quebra de corrente. Ó, esse cara aqui não tá com a gente. Esse cara tá fora, né? Então, com certeza, isso caiu muito mal. Também caiu mal pro técnico, que tá nesse mesmo balaio aí, né? E caiu mal para a diretoria do Botafogo, tá? Então, assim, a postura do Danilo eu acho patética, horrorosa. Não jogue mais pelo Botafogo mesmo, meu irmão. Vai embora, que você renda muito dinheiro, pelo menos, ao clube, tá? Mas vai embora, irmão. Não mete o pé. O Botafogo é muito, mas muito maior do que você, tá? Enfim, pessoal, aí vamos à postura da diretoria do Botafogo. O que eu acho da postura do Botafogo em relação a isso, tá? Na boa, se fosse um clube sério, ia chegar pro Danilo e falar, olha só, meu amigo, você vai jogar, tá? Você tem contrato ativo com o Botafogo. Você vai ter que jogar, tá? Ah, não quero, não vou, não quero completar o 13º. Beleza, irmão. Você tá afastado, como foi de fato, né? Mas espera aí, você tá afastado, você vai treinar em separado, tá? Mas você vai viajar. Você vai com o elenco. Você vai passar mal com todo mundo lá, não é tão mais alto, né? Mas ainda assim vai ser alto. Você vai passar mal com todo mundo lá também. Você vai com o elenco. Vai sofrer os olhares, as críticas, vai sofrer tudo que esse jogo envolve junto com todo mundo. E pro outro jogo também. Você vai viajar, mas jogar você realmente não vai. Você tá afastado. E outra, Danilo, você só sai se chegar a proposta de 40 milhões do mercado interno, tá? Do mercado externo, a gente estuda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas do mercado interno, você só sai se chegar essa proposta. E se não chegar, meu camarada, você segue afastado, tá? Ou então você tem uma postura de atleta, de profissional, com quem tem contrato em vigor com o Botafogo, e o senhor vai pedir o quê? Desculpa em público, vai pedir desculpa para o torcedor, vai pedir desculpa para o grupo de jogadores, seus parceiros, vai pedir desculpa para o Botafogo, em público, e pedir para ser reintegrado, tá? Aí talvez você volte a jogar. Porque, de novo, o Botafogo é muito maior que você, tá? E essa postura do Botafogo em simplesmente afastar o cara e negociar, se negociar por qualquer valor vai ser pior ainda, abre um precedente muito perigoso. Né? Porque aí qualquer empresário, qualquer jogador vira e fala pro cara, irmãozão, olha só, fala que tu tá ruim aí de cabeça, tá? Fala que você tá ruim, não dá pra jogar, que quer sair e tal. Eles vão te afastar e vão te vender tranquilão, ó, molinho, entendeu? É isso que a gente quer? Não é. Mas hoje o Botafogo não é um clube sério. Né? Quem é que manda no Botafogo? Alguém sabe aí? Eu não sei. A gente nem sabe quem manda no clube. Então essa bagunça aí. A gente não sabe de nada. É um clube que não é transparente. Em porcaria nenhuma. Né? E pelo visto o caso Danilo vai ser mais um que vai ter zero transparência. Né? Muito complicado. Muito complicado. Tá? Então essas são minhas opiniões em relação ao Danilo, em relação à postura da diretoria do Botafogo, mais uma situação bizarra. E se vocês pararem para pensar, galera, é como eu falo, né? Aquele ditado tem coisa que só acontece com o Botafogo, a gente não consegue desgrudar disso, né? Porque por incrível que pareça, o ano que o Botafogo mais fatura na história dele, 2024 para 2025, fatura mais de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, o ano mais vitorioso da história do clube, ele, em vez de fazer bem,
Fez mal. Fez mal. Estamos devendo as calças. O caso do Danilo aí passa por isso, do Barbosa, todos eles aí passam por isso. Passam por isso, né? Então, assim, é bizarro. Realmente tem coisas que só acontecem ao Botafogo, tá? Mas é isso, galera. De novo, ó, curte o vídeo. Se você não concordou, tá? Dá o seu dislike, deixa o seu comentário, fala por que você não concorda, segue o canal, compartilha esse vídeo, ativa a notificação, aquele pacote todo. Hoje tem Botafogo e Petroleiro e Botafogo, né? Tem tudo para ser um jogo mais tranquilo, os caras eliminados, já não vai ser mais tão na altitude, né? Vai ser um pouquinho mais baixo, parece que portão fechado. Então, assim, jogo pra gente arrematar a classificação e se Deus quiser, a gente passe em primeiro e com a melhor campanha da competição, tá? O que vai garantir a gente jogar em casa, decidir em casa até a semifinal. Beleza? É isso. Tamo junto.